Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 5 horas, estamos começando mais uma edição do ICL Urgente. O que de mais importante aconteceu nas últimas horas no Brasil e no mundo. E é claro, vamos continuar repercutindo o tarifaço de Donald Trump, ou será tarifinho? A gente vai debater sobre isso no programa de hoje e também mais repercussões sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Quem está comigo nesta quinta-feira é o tempero baiano de André Uzeda. André, muito bom estar com você nessa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Estamos aqui substituindo hoje Laura Couto, colocando esse tempero baiano no Urgente. Muito bem, André, vamos juntos. Até começar o N2, daqui a pouquinho, Gabriela Varela, Chico Sá e também o Juliano Medeiros. Mas vamos começar falando sobre Eduardo Bolsonaro. E dessa vez não é sobre tarifaço. Quer dizer, tem a ver. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está morando nos Estados Unidos, a gente não sabe muito bem o status do Eduardo nesse momento, e o youtuber Paulo Figueiredo estão na mira da Polícia Federal. A informação foi publicada nesta quinta-feira pela jornalista Andréa Sadi, da Globo News. Os dois estão sendo monitorados por incentivar ataques e ampliar a pressão contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. A PF investiga a participação dos dois na aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e no decreto de Donald Trump, que taxou ontem os produtos brasileiros em mais 40%, totalizando 50%. André Uzeda, entraram na mira da PF os dois. Verdade, William. Ainda segundo a jornalista Andréa Sadi, Eduardo Bolsonaro seria indiciado por coação. Os investigadores garantem que já tem um amplo material para indiciá-lo. Diante disso, se ele voltar ao Brasil, Eduardo já poderia ser preso. E o pai, Jair Bolsonaro, também estaria sendo investigado pelas mesmas práticas e assim poderia responder por coação ainda no curso do processo por abolição do Estado Democrático de Direito, o processo do golpe que ele já responde e já está bem avançado. William. Vamos falar, André, sobre as medidas que estão levando o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo a entrar à mira da Polícia Federal. Falar primeiro sobre o tarifaço. Tarifaço meia bomba, entrou em vigor, finalmente acabou a novela do tarifaço, a gente acha, foi anunciado ontem, finalmente o tarifaço que Trump já havia revelado nas redes sociais, 50% contra produtos brasileiros. O tarifaço está planejado para entrar em vigor no dia 6 de agosto, semana que vem, mais ou menos uma semana depois do prazo inicial previsto. Mas o governo dos Estados Unidos, e por isso a gente tem feito essa distinção de chamar de tarifaço, mas tarifinho, mais ou menos, deixou de fora uma lista de produtos brasileiros que serão isentos de tarifas. Inclusive produtos em que o Brasil depende muito do mercado estadunidense, como, por exemplo, o suco de laranja e aeronaves. Vamos dar uma olhada nessa lista? A lista tem mais ou menos 700 produtos, mas a gente vai falar alguns deles. Aeronaves feitas pela Embraer, suco de laranja, petróleo, carvão e combustíveis, fertilizantes, castanhas, aço, ferro e subprodutos e minérios. Nesses minérios da lista entram os minerais raros, das terras raras que a gente que se convencionou a dizer nos últimos meses. Mas essa lista é maior, são mais de 700 produtos, esses são apenas os principais. Outros produtos ficaram de fora da lista de isenções. Café, por exemplo, o Brasil produz 35% do café consumido nos Estados Unidos, carne bovina, que são itens onde o mercado brasileiro ainda depende muito dos Estados Unidos. Mesmo assim, André Uzeda, o governo do presidente Lula não pretende retaliar. Como é que o governo pretende responder esse tarifaço? Olha só, William, a avaliação do governo Lula é que a reação política é mais relevante justamente porque o ataque ao Brasil foi substancialmente político. Isso principalmente depois da Lei Magnitsky aplicada contra Alexandre de Moraes. Ficou mais clara essa situação. A questão econômica ficou em segundo plano, o que fez o governo afastar a retaliação por enquanto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que as negociações continuam, mas ainda longe do ponto de chegada. Esse discurso sugere reações distintas, tanto no campo político quanto na seara econômica. Isso sugere, então, cautela do Brasil antes de planejar uma retaliação, principalmente no campo das tarifas de 50% aplicadas por Donald Trump.
Falando em retaliação, André, o Haddad disse, e a gente falou um pouco agora sobre o que ele falou, que vai procurar o caminho diplomático. O ministro da Fazenda afirmou nesta quinta-feira que o governo Lula vai abrir uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. Segundo o Haddad, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que a gente falou aqui nessa semana, foi quem anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, está disposto a negociar, sinalizou uma disposição para negociar e deve marcar uma nova rodada de negociações nos próximos dias. O Haddad reconheceu que a lista de isenções divulgadas pelos Estados Unidos refletiu parte das demandas brasileiras, que é o que o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin tem trabalhado nas últimas semanas, mas ainda assim classificou como injustas as medidas que atingem outros setores estratégicos da nossa indústria. Por exemplo, já citamos o café e também a carne bovina. O André, parece que o Haddad não concorda muito com o tarifaço e os brasileiros concordam com o Haddad. Os brasileiros concordam com o Haddad, William. Uma pesquisa recente da Quest mostra que 72% dos brasileiros são contra o tarifaço de Trump, ao Brasil, obviamente. Mais de 19% dos entrevistados disseram apoiar a medida de taxar em 50% produtos brasileiros importados aos Estados Unidos. Agora, o mais interessante, segundo esse levantamento, o perfil dos entrevistados que apoiam a medida não foge muito do esperado. A maioria são homens, bolsonaristas e que se identificam politicamente à direita. Mesmo assim, o apoio ainda é minoritário em todos os grupos sociais. Bem interessante esses números, né, William? Interessante também, André, sabe com quem que o Geraldo Alckmin tomou café hoje de manhã, aproveitando que não tem taxação contra suco de laranja e contra café aqui no Brasil? A Ana Maria Braga, o vice-presidente da República, disse hoje, participando do programa Mais Você, da TV Globo, junto com a Ana Maria Braga, que a negociação do tarifaço com os Estados Unidos só está começando. Além de continuar as conversas com os americanos, o Alckmin falou em buscar mercados alternativos. Vamos ver o que falou o nosso vice-presidente. Aqueles 35,9% das exportações que foram atingidas de fato pela tarifa, nós vamos lutar para diminuir. Não damos como assunto encerrado. Negociação mais forte começa agora. Segundo, vamos buscar alternativas de mercado. E terceiro, apoiar setores. Tem pescado muito atingido, mel, frutas, carne bovina e especialmente indústria. Essa é mais difícil de colocar. Tem indústria muito focada naquele mercado. A gente já falou algumas vezes que parte significativa das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de produtos primários, né? Os produtos agropecuários, principalmente, e também os produtos de extração mineral. Esses produtos o Brasil pode buscar novos mercados, pode procurar através da União Europeia. Nessa semana agora o presidente Lula vai aos países do leste asiático, na reunião da ASEAN, a própria China, a África, são mercados que podem acabar absorvendo parte dessas exportações brasileiras. Mas o Brasil tem outros problemas na indústria, principalmente nos aviões que ficaram fora da taxação, produzidos pela Embraer. O Brasil conseguiu isenção tarifária, mas o Brasil tem outros produtos industrializados que encontram um pouco mais de dificuldade de encontrar mercados compradores. Então, essa foi a repercussão do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos falar agora um pouco sobre a Lei Magnitsky, aplicada ontem contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro, a gente lembrou aqui, falamos durante o ICL Urgente de ontem, que o ministro recebeu as sanções da Lei Magnitsky. A gente vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco no N2 com a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros e toda a nossa equipe de comentaristas, os impactos dessa lei para o ministro. Mas a repercussão foi mundial, não só local aqui no Brasil. O William Browder, o principal responsável pela campanha global para a aprovação da Lei Magnitsky, criticou a aplicação dela contra o ministro do STF. André, explica para a gente melhor o que disse Browder sobre essa aplicação contra Moraes. Olha, William, seu xará, ele disse que Moraes não se encaixa nos requisitos necessários para a aplicação da lei. O investidor se manifestou sobre o caso nas redes sociais. A gente tem aqui o trecho, já temos aí na tela. Olha só o que ele disse. Passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores graves dos direitos humanos e cleptocratas. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Fecha aspas. Aí foi a fala do Browder. Ele também ele tem uma relação íntima com a medida, né, a Lei Magnitsky, e a gente vai retomar por quê. Isso porque a lei que dá nome, né, ao Magnitsky, ele é um advogado russo do investidor,
E em 2009 ele foi morto em uma prisão, depois ficou preso em Moscou, né, na capital da Rússia, por expor um desvio de 230 milhões de dólares das autoridades russas, que haviam acusado a empresa dele, a empresa de Browder, de sonegar impostos. Ou seja, o investidor, né, que baseou e o advogado defendeu, ele disse que não há por que o Moraes ser enquadrado na lei Magnitsky. William. A gente falou sobre isso aqui ontem, André. Por exemplo, quem foi enquadrado na lei foi um xerife do Talibã e um líder de quadrilha no Haiti. Esse é o nível das pessoas que têm recebido sanções da lei Magnitsky pelo mundo, completamente diferente do perfil do ministro Alexandre de Moraes. A gente também lembrou ontem aqui que é o primeiro líder político, né, a primeira liderança política, ainda que seja um ministro do STF, que é de um país democrata, né, de uma democracia plena, que foi sancionado na lei Magnitsky. Também teve repercussão nos Estados Unidos, negativa para Donald Trump. Duas das mais importantes senadoras democratas se posicionaram contra a aplicação das sanções da lei global Magnitsky contra o ministro do STF. Na manifestação por escrito, Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, e Jen Shaheen, que é democrata de New Hampshire, chamaram a punição a Moraes de absurda e denunciaram como, abre aspas, um uso indevido de uma ferramenta crítica de política internacional dos Estados Unidos. As duas senadoras importantes, em especial a senadora Elizabeth Warren, que já foi candidata nas prévias democratas à presidência dos Estados Unidos, se posicionando. Nos Estados Unidos há uma reação. Um outro senador estadunidense também ontem disse que vai buscar a justiça nos Estados Unidos contra a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, se bem que a Suprema Corte americana é trumpista, né? A maioria dos indicados foram indicados por Trump e também ela costuma referendar as ações, ainda que ações autoritárias, do presidente dos Estados Unidos. Então, mas pelo menos existe uma reação de senadores, de deputados estadunidenses contra as medidas autoritárias de Donald Trump, como, por exemplo, incluiu Alexandre de Moraes na lei Magnitsky. Mas parece que o Xandão não ficou tão preocupado assim. Vamos ver, ontem ele foi no jogo do Corinthians. Eu fiquei muito triste. O Alexandre de Moraes saiu feliz porque o Corinthians ganhou. Mas o Alexandre de Moraes não parece muito preocupado. Ele foi ao jogo do Corinthians e Palmeiras ontem pela Copa do Brasil, deu tchauzinho para as pessoas, também fez um gesto obsceno para a torcida, né? A gente não entende muito bem o motivo ainda, o ministro não explicou o motivo, mas o ministro foi visto no jogo ontem sorridente, né? A TV acabou mostrando o ministro em alguns momentos e ele estava muito sorridente. Quem também saiu em defesa do Moraes foi o ex-presidente José Sarney, ex-presidente da República e ex-senador. Vamos ver o vídeo. Eu, pessoalmente, quero apresentar minha solidariedade à Justiça, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, pelas injustiças que ele está sofrendo e que são coisas absolutamente inacreditáveis que nós presenciamos. Meu avô dizia, nunca corra atrás de um doido, porque você não sabe para onde ele vai. Pois bem, é hoje que nós temos que a função de verificar e não podemos correr atrás de um doido. Devemos ficar mantendo a crença no regime democrático. Deve ser defendido pela justiça, deve ser defendido por todos nós, para que esses 40 anos se multipliquem numa função eterna, numa função permanente, que sempre esteja assegurando a cidadania e a liberdade do Brasil. Muito obrigado. Parece uma lição importante aí do ex-presidente José Sarney. A gente não pode correr atrás de doido, porque a gente não sabe onde o doido vai. Mas tem muita gente correndo atrás dos doidos brasileiros que estão buscando sanções contra o Brasil. A gente falou aqui largamente nos últimos dias sobre como a extrema-direita tem comemorado as tarifas, comemorado as sanções contra o Brasil. Agora comemoraram, obviamente, também a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Mas as reações do lado contrário também têm acontecido. Me parece que as medidas que foram anunciadas para prejudicar o ministro, prejudicar o governo brasileiro, tem sido um tiro no pé da extrema-direita. Em especial porque esperavam isolar Alexandre de Moraes e que os demais ministros não fossem sair em sua defesa, o que não aconteceu. A gente falou hoje de manhã, durante o Desperta, durante o ICL Notícias primeira edição, também ontem,
no Mistério Notícias, segunda edição, sobre a nota feita pelos ministros do STF em conjunto, saindo em defesa de Alexandre de Moraes. E a reação óbvia. As instituições, como o STF, protegem as outras instituições. Se o ataque fosse contra o presidente Lula, esperava-se que o STF e também o Legislativo saíssem em defesa da democracia, da soberania nacional, contra a interferência de um país estrangeiro aqui nos nossos assuntos internos. E você pode concordar, pode discordar com Alexandre de Moraes, pode achar uma ou outra decisão exagerada, equivocada, mas esse é um assunto do Brasil, assim como nós não temos nenhuma ingerência sobre os assuntos dos Estados Unidos, da Lituânia, do Marrocos. Cada país resolve seus conflitos, resolve os seus dramas internamente, sem interferência estrangeira. Ontem, por exemplo, os presidentes do Legislativo, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, também divulgaram nota defendendo o ministro Alexandre de Moraes e criticando um ataque de um país estrangeiro, de um outro país a uma instituição, no caso, o Supremo Tribunal Federal. E parece, André Uzeda, que a repercussão das sanções contra o Moraes também foram muito negativas nas redes sociais. Exatamente, William. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Quest, a maioria das menções nas redes sociais sobre as sanções contra o ministro do STF foram críticas à decisão de Donald Trump. A gente tem uma arte aí que mostra exatamente esses números. Vamos a eles. De acordo com a pesquisa, 60% das menções são de posicionamentos contra Trump, enquanto 28% expressam apoio às sanções contra Moraes. Outras 12% das menções são neutras. É o que a gente tem isso, William. Esse número, André, é mais ou menos aquele número mágico do bolsonarismo, Entre 25% e 30% dos brasileiros vão defender o Jair Bolsonaro e seus aliados. Se acharem um vídeo do Bolsonaro jogando um saco de filhote de gato no rio, vão arrumar uma forma de perguntar o que o gato fez. Então, esse número mágico é o número das pessoas que já estão absolutamente comprometidas cognitivamente com o bolsonarismo e vão defender qualquer coisa que o Bolsonaro faça. Então, o resto dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, acredita que as medidas são negativas para o Brasil e não só negativas para o próprio ministro Alexandre de Moraes. O Donald Trump aí em baixíssima conta com os brasileiros. E, curiosamente, não é que o Donald Trump taxou seus próprios compatriotas com a taxa das blusinhas? Lembra da taxa das blusinhas que a extrema-direita usou largamente para criticar o ministro Fernando Haddad, o governo do presidente Lula? Teve vídeo do Nicolas Ferreira, teve repercussão nas redes sociais. Dessa vez, a extrema-direita está absolutamente quieta sobre a nova taxa das blusinhas, porque dessa vez é a taxa das blusinhas do Trump. O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão da isenção dos minimis. Minimis é o nome que dão, não é mimimi, tá? É minimi. É o nome que dão a essas comprinhas feitas online, ou seja, acabou com a isenção das comprinhas internacionais, parecido com o que ficou chamado no Brasil, foi apelidado de taxa das blusinhas. A medida permitia que remessas comerciais de baixo valor entrassem no país sem a cobrança de tarifas, mas agora, a partir do dia 29 de agosto, pacotes com valor de até $800 enviados aos Estados Unidos estarão sujeitos a uma das duas opções, ou uma taxa equivalente à tarifa efetiva do país de origem, ou, por um período de até 6 meses, uma tarifa fixa entre $80 e $200, conforme a origem do pacote. Então, o que vai determinar quanto vai custar essa tarifa é a origem do pacote. Alguma coisa me diz que os pacotes vindo da China receberão aí uma tarifa dessa daí perto dos R$200. Falei agora há pouco sobre o deputado Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais. A oposição bolsonarista continua na ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, além das medidas exteriores, as medidas que vêm dos Estados Unidos. O deputado Nicolas protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF após as sanções de Trump. Esse é o 30º pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes desde o começo dessa legislatura. O anúncio de mais um pedido veio pelas redes sociais do deputado. Eu, obviamente, vou poupar vocês de ler todo o post do Nicolas Ferreira, mas ele elenca as razões pelas quais ele é o ChatGPT, um dos dois. A gente não sabe quem é que fez o pedido de verdade, mas ele elenca aí os motivos pelos quais ele defende o impeachment
do ministro Alexandre de Moraes. Não lerei para poupar vocês nessa quinta-feira. Se quem quiser conferir a íntegra, está nas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira. Vamos continuar falando de golpista, mas sobre Eduardo Bolsonaro. As falas do Eduardo Bolsonaro não repercutiram bem no STF. Para a corte, Eduardo dobrou a aposta nas ameaças contra o STF ao afirmar que teria trabalhado para excluir o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, das sanções dos Estados Unidos. André Uzeda, obviamente, não pegou bem no STF essas falas de Eduardo Bolsonaro de novo. Exatamente, William, exatamente isso. Na avaliação dos juízes, Eduardo Bolsonaro mais uma vez ameaçou a soberania do Supremo, ao dizer que excluiu os ministros das sanções para, abre aspas, dar mais tempo para, fecha aspas, Gilmar e Barroso repensarem suas posições. Entre as condições de Eduardo para não sancionar estão a anistia restrita a Bolsonaro e seus aliados e a expulsão de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os dois pontos são completamente inegociáveis para o Supremo, principalmente o afastamento de um magistrado que passou por todo o processo, foi escolhido, depois de uma sabatina do Senado e todo o processo habitual de um ministro. Parece que Eduardo continua a todo vapor em seu plano para sabotar o Brasil, não, William? O Brasil vai ter que inventar um novo arcabouço jurídico para fazer isso, André, porque não existe medida, só se o Alexandre de Moraes pedisse a aposentadoria do STF, pedisse para deixar o Supremo. O único caminho seria esse. E se também o Congresso brasileiro aprovasse uma anistia, o que não me parece ser mais disposição tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre, e o governo teria que assinar a anistia. E depois, certamente, se pedir debater no STF. E aí todos os ministros, a maioria dos ministros, pelo menos, teria que referendar a anistia. Não me parece que nenhuma dessas coisas esteja minimamente perto de acontecer. Eduardo Bolsonaro conseguiu piorar a situação do pai, indo para os Estados Unidos e buscando sanções contra o Brasil. Isso fica claro também na pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada nesta quinta-feira. Pela primeira vez neste ano, 2025, a aprovação do presidente Lula superou a desaprovação. Isso é o que aponta essa pesquisa, como eu disse, divulgada hoje pela Atlas Intel Bloomberg. O levantamento mostra que 50,2% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Lula. Há 2 semanas o número era de 49,7%. A desaprovação, como vocês estão vendo aqui atrás, caiu de 50,3% para 49,7% no mesmo período. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. De acordo com o Instituto de Pesquisa, a última vez que o presidente registrou um saldo positivo de aprovação foi em outubro de 2024. Deu ruim a campanha dos Estados Unidos. O Zeda está ajudando o Lula a ficar mais popular. Tem ajudado o Lula. E o aumento da popularidade acontece justamente nesse contexto, que o Lula tem resistido ao tarifaço de 50% de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. E aí encampando e defendendo o discurso da soberania nacional. Outro ponto que ajuda a explicar a melhora no índice de popularidade do Lula é a queda na taxa do desemprego. De acordo com dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, divulgados hoje, a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre de 2025. Essa é a menor taxa para esse trimestre desde o começo da série histórica iniciada em 2012, William. O Zeda, se a aprovação do Lula melhorou, sabe o que piorou? A saúde do Bolsonaro. Voltou a ser tema de preocupação, de acordo com aliados integrantes do PL. Segundo relatos, o ex-presidente teve fortes crises de soluço ontem. Nossa, meus sentimentos. Vale lembrar que ele ainda se recupera de uma extensa cirurgia que realizou em abril, ainda para tratar da facada que sofreu em 2018 durante a campanha presidencial. Ainda de acordo com aliados, desde que passou a usar tornozeleira eletrônica, por ordem do STF, a saúde de Bolsonaro piorou sensivelmente. Mas não me parece que esse problema de saúde do Bolsonaro esteja impedindo ele de participar de eventos públicos. Ele participou, como a gente trouxe aqui ontem, de uma motociata em Brasília. Subiu no carro de som, tem tirado foto com seus apoiadores. Não me parece que esteja tão mal assim o Bolsonaro. Está andando tranquilamente, conversando com seus apoiadores, tirando bastante foto. Só aumentou aí o número de soluços, mas tem aquele negócio de prender a respiração, talvez ajude, Bolsonaro. Você acaba melhorando do soluço.
Falando em golpista, vamos falar de Carla Zambelli. O presídio na Itália, onde Carla Zambelli foi levada após a prisão, sofre com superlotação e tem 1/3 da população carcerária formada por mulheres estrangeiras. A deputada federal está detida no presídio feminino Germana Stefanini, localizado no nordeste de Roma. Esse é um dos 3 presídios exclusivos para mulheres na Itália e um dos maiores da Europa. Situação apertada da Carla Zambelli, hein, Uzeda? Pois é, William. Esse presídio, Germana Stefanini, foi construído na década de 50 e durante quase 30 anos foi administrado por freiras católicas, até ser passado para a Vigilância Penitenciária da Itália. Atualmente, de acordo com números do Departamento de Administração Penitenciária, que foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo, 369 mulheres estão detidas no local, 100 a mais que a capacidade máxima prevista. No momento, Zambelli está em uma cela comum enquanto aguarda o processo de extradição até ser concluído. William. A gente tem tempo para mais uma, André Uzeda. Vamos falar sobre o Paquetá. O meia da seleção brasileira aí do West Ham, ele foi inocentado hoje da participação de um esquema de manipulação de partidas da Premier League para favorecer apostas esportivas. O Paquetá era investigado por supostamente ter forçado o recebimento de cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 22 e agosto de 23. Parece que deu green para o Paquetá, André. Pois é, o meia de 27 anos, revelado na base do Flamengo, ele usou as redes sociais hoje para comemorar sua absolvição. Na mensagem que a gente tem aqui na tela, Paquetá usou metáforas do famoso 7-1 sofrido pela seleção brasileira em 2014, misturado com louvações evangélicas. Ele disse que, abre aspas, os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Fecha aspas. Na mensagem, ele ainda agradeceu à esposa, o clube, o West Ham, os torcedores e também a Deus. André Uzeda, muito obrigado pela parceria nessa quinta-feira. Um prazer. É a primeira vez que a gente está junto no ar, então um prazer estar com você aqui no ICL Urgente nessa quinta. O prazer foi todo meu, William. Espero que o público tenha gostado. Peço perdão pelo sotaque, mas é isso. O sotaque ajuda a melhorar demais a notícia, André. Obrigado por estar aqui com a gente nessa quinta-feira. O sotaque baiano, o sotaque do Nordeste é bom demais. Aproveitar para convidar vocês, a gente está terminando o programa, mas hoje à noite tem Inimigos do Povo. A gente celebrou aqui nessa semana a altíssima adesão ao ICL Eterno. A gente agradece a todo mundo que virou Eterno junto com a gente. E um presente que a gente oferece para vocês nessa quinta-feira é o Quem são os inimigos do povo? Daqui a pouquinho, depois do ICL Notícias segunda edição, a gente tem essa aula aberta com nada mais, nada menos do que Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do Brasil, e João César de Castro Rocha, o nosso querido professor, o professor da aula A Semente do Caos. Esses 2 titãs da educação brasileira vão estar daqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho, às 8 da noite, junto com o Eduardo Moreira, para conversar com vocês e fazer uma reflexão sobre uma questão urgente. Quem são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro? A resposta revela as entranhas do sistema que controla o país. E para você não perder a aula, fica aqui com a gente que daqui a pouquinho ela começa. Você pode se inscrever em icl.com.br/aula, fazer sua inscrição, clicar no sininho para receber a notificação de quando ela for começar. E daqui a pouquinho a gente se encontra com a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros no N2, e na sequência a gente tem essa mega aula, Eduardo Moreira, Gessé Souza e João César de Castro Rocha. Eu me despeço de vocês hoje, amanhã tem mais ICL Urgente a partir das 5 horas da tarde. Tchau! Meus amigos, eu tenho uma novidade muito importante para anunciar para vocês. No dia 31 de julho, eu, Gessé Souza e João César de Castro Rocha iremos debater sobre por que a elite consegue manter os seus privilégios até hoje, né? E de que modo a gente pode superar esse tipo de situação. Nós iremos somar esforços, né, para tentar montar uma explicação que possa tornar possível dizer como é que é o modus operandi, como é que funciona esse mecanismo de construção de privilégios que se reproduzem há séculos entre nós. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não.
Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.